Segundo o IBGE e com dados de 2010, então um pouco já desatualizados, cerca de 23% da população do Brasil apresenta algum tipo de deficiência. É uma parcela significativa de brasileiros, né? Embora ainda sofram preconceitos e outras formas de discriminação, as pessoas com deficiência ou PCDs cada vez mais ocupam seu lugar na sociedade e têm sua voz ouvida. Por isso, chegou a hora do Conexão OAB falar do direito das pessoas com deficiência. Quem está aqui com a gente para essa conversa é a advogada Bárbara Batista. Ela atua no direito trabalhista e previdenciário, atendendo bastante pessoas com deficiências, e também faz parte da Comissão da Assistência Judiciária e da Comissão do Direito Previdenciário da OAB de Botucatu. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Carolina. É um prazer estar aqui com vocês nessa oportunidade. Então, vamos lá. A gente sempre gosta de começar o Conexão OAB pelo básico. Então, o mais importante para a gente começar, juridicamente falando, qual é a definição de deficiência? Certo. A Lei 13.146, que criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, define pessoa com deficiência no seu artigo 2º. E ela considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. E pensando nessa definição, existem diversos tipos de deficiência e essa diferenciação é importante para aplicar leis mais efetivas? Sim, a própria lei ela traz essa distinção entre deficiências, né? E a distinção ela é super importante quando a gente fala da efetividade da lei, porque, por exemplo, uma pessoa com deficiência visual ela tem uma necessidade de inclusão e de adequação de tecnologias diferente de uma pessoa com deficiência física. Por isso que a própria lei traz a distinção. E o direito evolui de acordo com a sociedade, isso a gente está até acostumado, quem acompanha o Conexão OAB, essa verdade, essa máxima passa por diversos temas que a gente trata aqui. Então, nesse sentido, em que ponto você vê que a gente está como sociedade, como a sociedade vê e atende o direito das pessoas com deficiência? É uma coisa mais recente, é uma coisa que veio evoluindo ao longo desses últimos anos, últimas décadas? Certo. Eu acredito assim, os direitos, né, para as pessoas com deficiência, eles, na verdade, sempre existiram. A própria Constituição já trouxe, quando ela trata de direitos e garantias fundamentais. Eu acho que a gente vem evoluindo com o tempo. A criação do Estatuto de 2015, de fato, ele criou uma garantia e um cumprimento de direitos e deveres, tanto da parte do Estado quanto da parte da sociedade. Então, acho que a gente tem muito que evoluir, principalmente quando a gente fala da mudança da cultura e da educação das pessoas no tratamento para a pessoa com deficiência, né? A gente tem que praticar empatia. A sociedade como um todo precisa se fiscalizar quando a gente fala de garantia dos direitos e cobrar de fato quando não são atendidos. Então, acho que o Brasil ainda caminha a passos lentos, mas a gente segue evoluindo. Eu acho que muitas coisas melhoraram. Claro que a gente precisa fazer muito mais, precisa cobrar muito mais, fiscalizar, mas desde a criação do Estatuto a gente sente que muitas coisas mudaram. A tendência é melhorar cada vez mais, até porque o próprio Estatuto criou muitos direitos e regramentos no âmbito do direito civil, do direito do trabalho, estabeleceu regra em direito previdenciário, na administração pública. Então, acho que a gente segue evoluindo. Você falou bastante desse estatuto na sua fala, ele é de 2015, né, e é a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Você pode explicar um pouquinho melhor para a gente do que ele trata e se ele realmente foi um marco nessa luta pelos direitos das pessoas com deficiência? Claro, sem dúvida. Eu acredito que o Estatuto da Pessoa com Deficiência foi um marco e ele traz, na verdade, ele estabelece direitos, cria direitos, deveres e traz esse comprometimento do Estado. Então, por exemplo, ele vai tratar do acesso à saúde da pessoa com deficiência, da educação, ele vai tratar de marcos do direito civil, então o casamento, reprodução humana e uma série de direitos que a gente tinha
sempre teve, né, quando a gente trata da sociedade como um todo, mas especificou para as pessoas com deficiência e vem, por exemplo, dando garantias nas comunicações, estabelecendo regra, tipificou a criminalidade contra as pessoas com deficiência, cria punições, multas. E, então, ele é bem complexo. Do ponto de vista jurídico, ele é muito complexo. Ele tentou, pelo menos o legislador tenta trazer toda a complexidade que as pessoas precisam para atender o que, de fato, é pior para elas no dia a dia, né? Claro que pode ter mudança das necessidades no espaço-tempo, por isso que eu acho super importante sempre ouvir as pessoas com deficiência, isso tanto o poder público quanto a sociedade como um todo. Ouvir e, como você falou no início, continuar dando voz para elas, mas sem dúvida nenhuma foi um marco jurídico para nós. E antes de a gente entender como é o dia a dia, como os direitos dessas pessoas podem funcionar do dia a dia, eu vou terminar um pouquinho essa primeira parte de explicação, de base para a nossa conversa sobre as legislações. Então, 2 pontos, né? A gente falou desse marco de 2015. Então, antes disso, tem a Constituição de 1988, que é chamada, inclusive, de Constituição Cidadã. Então, ela já previa alguns direitos, algum olhar específico, especial para as pessoas com deficiência, e que outras legislações você destacaria para a nossa conversa também? Claro. A nossa legislação é muito ampla, né, quando ela trata de direitos e garantias fundamentais. Então, ela já veio inserindo a pessoa com deficiência quando ela trata dos direitos individuais e coletivos, quando ela trata dos direitos sociais, organização do Estado, administração pública, educação, cultura e esporte, quando ela trata da família, criança, adolescente e idoso. A nossa Carta Magna ela é muito ampla, né, com relação a direitos sociais e é sempre buscando a dignidade da pessoa humana. Outras leis, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, elas foram criadas também ao longo do tempo. É claro que aqui a gente não vai conseguir falar de todas, né, mas a gente vai elencar algumas leis principais. Então, a gente tem a Lei 4.169, de 1962, ela já oficializava as convenções de Braille para acesso à comunicação da pessoa com deficiência visual. A gente tem a Lei 7.405, de 85, que tratava da colocação obrigatória do símbolo internacional em acesso em todos os locais e serviços que permitam a utilização por pessoas com deficiência. E a gente tem a Lei 8.899, que é de 94, concede passe livre às pessoas com deficiência no sistema de transporte coletivo. É claro que depois tem várias outras leis, né, mas de uma forma geral, são essas mais importantes, assim, que a gente mais utiliza no dia a dia. E uma pergunta muito importante é saber se essas leis estão sendo cumpridas, elas são respeitadas na maior parte dos casos? Eu acho que o nosso principal problema, Carolina, é a fiscalização ainda. Então, por exemplo, quando a gente fala de transporte coletivo, principalmente na nossa cidade, a gente sabe que tem ônibus adaptado para as pessoas com deficiência, mas efetivamente funciona, o atendimento para essas pessoas, ele é feito de uma forma legal, atende às necessidades dela, né? Não pode ser também uma prestação de serviço que não seja legal para eles. Então, eu acho que as leis existem, as efetivações delas, elas não são 100% ainda. A gente caminha, principalmente quando a gente fala em acessibilidade para as pessoas com deficiência. O poder público, principalmente, tem o dever de criar acesso às pessoas com deficiência em todos os locais, mas a gente ainda tem parte do poder público sem acessibilidade, a gente ainda tem empresa privada que também não tem acessibilidade. Então, eu acho que a gente não tem uma efetividade 100% de cumprimento dessas leis. Como você falou, estamos caminhando, né? Sim. Então, vamos entender como essas leis estão sendo aplicadas e alguns pontos específicos que são muito importantes para quem está nos assistindo, seja uma pessoa com deficiência ou não, porque também é muito importante todas as pessoas se conscientizarem desses direitos, né? Então, ponto a ponto, área por área. Vamos começar pelo mercado de trabalho, que é super importante. Tem alguns direitos que os PCDs, as pessoas com deficiência, têm garantidos quando elas querem entrar para o mercado de trabalho, querem trabalhar e ter a possibilidade de trabalhar? Falando do mercado de trabalho, as pessoas com deficiência, as empresas privadas de 100
com até 100 funcionários ou mais, ela tem que fazer reserva de 2 a 5% para admissão de pessoa com deficiência. E também é garantido que, caso haja demissão desse funcionário, uma nova admissão tem que ser de pessoa com deficiência ou pessoas reabilitadas também. Com relação ao mercado de trabalho ainda, a gente pode falar da não discriminação de salário, ou seja, eu não posso pagar menos uma pessoa porque ela tem deficiência. Eu remunero ela de forma igual ao meu outro funcionário que não possui deficiência. Isso está garantido em lei, não pode haver discriminação de salário, eu vou remunerar da mesma forma o mesmo trabalho, tá? E também a pessoa com deficiência, em alguns casos, ela tem direito a fazer um horário de jornada especial, mas para isso precisa ver se de fato há necessidade. Então, geralmente é analisada por um médico do trabalho, constatando a necessidade, a pessoa com deficiência passa a trabalhar num horário especial sem ter que compensar essa jornada. Outro ponto importante que as empresas precisam se atentar é a adaptação do ambiente laborativo. Então, a empresa precisa criar um ambiente laborativo que dê total capacidade da pessoa com deficiência desenvolver sua atividade. Esse ambiente tem que ser seguro, tem que ter adaptação também de EPI e trazer toda a possibilidade para ela exercer de maneira melhor a sua atividade laborativa. Não é só criar a vaga, também tem que dar as condições para que essa pessoa possa trabalhar, né? Isso, exato. E você falou da discriminação do salário no mercado de trabalho, e agora a gente entra para a área de educação, e uma coisa que me chocou muito quando eu estava pesquisando esse tema é que muito pouco tempo atrás poderia haver discriminação na mensalidade de escolas, de faculdades, para pessoas com deficiência, então elas poderiam pagar mais caro, e hoje já não pode. Então, quais são os direitos das pessoas nessa área de educação? Certo. Na educação, a criação do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi muito importante, porque ele limita e dá diretrizes com relação às cobranças na educação. Então, na educação, as escolas não podem cobrar um adicional, porque o aluno é pessoa com deficiência. A mensalidade tem que ser igual para todos os alunos. Tem que ter também para ele um ambiente inclusivo. Então, ele precisa ter acesso pedagógico de pleno desenvolvimento em todos os talentos dele, em todas as especificidades dele. Por isso que a gente falou que é muito importante delimitar, né, especificar a deficiência que cada pessoa tem. Porque a partir da deficiência que a escola vai se planejar para trazer esse ambiente pedagógico de forma plena para o aluno. E ele também tem que ter um ambiente de inclusão, né? Ele tem que estar estudando com outros alunos que não têm deficiência. A acessibilidade desse aluno no ambiente escolar ela tem que ser plena também. E quando a gente fala de inclusão, Carolina, inclusive na aplicação de prova para um aluno tanto da educação básica, mas quanto do ensino superior. Então, aplica-se a prova de uma maneira que atende à necessidade dele. Isso é muito importante também. E também tem reserva de vaga para pessoa com deficiência. Quando a gente fala de universidades federais, cursos de graduação, reserva 50% das vagas para pessoa com deficiência. Precisa observar certinho a portaria, né, de cada universidade, ver os requisitos que eles colocam, porque dentro dessa porcentagem também vai estar garantido ao estudante de baixa renda e as outras cotas que a gente tem também em legislação. Tá certo, a gente falou do mercado de trabalho, da educação, vamos falar agora também de outra área muito importante, que é a saúde. O que a pessoa com deficiência pode cobrar da saúde pública, ou seja, a saúde particular, que ela tem direito sim, às vezes atendimento prioritário, outras coisas. Certo. Sobre a saúde, a pessoa com deficiência já estava inserida na própria diretriz do SUS, né? O Sistema Único de Saúde é bem completo, o Estatuto só veio para, de fato, fechar os entendimentos com relação ao atendimento à saúde da pessoa com deficiência. Atendimento prioritário, a pessoa com deficiência sempre tem atendimento prioritário, principalmente com relação à saúde. E no SUS é garantido atendimento especializado. O que é isso? Atendimento multidisciplinar, ele é atendido por mais de uma disciplina, dentro da especialidade que ele tem que ser atendido. Em alguns casos, comprovada a necessidade, é feito atendimento domiciliar para esse paciente. E atendimento psicológico também, o SUS garante tanto para a pessoa com deficiência quanto para os familiares da pessoa.
tá? Um outro ponto com relação à saúde, quando a gente fala de plano privado, a gente tem que deixar bem claro que os planos privados de saúde têm que oferecer para a pessoa com deficiência todos os produtos e serviços que são oferecidos para o cliente comum. E no caso de planos de saúde que recebe verba do governo para sua manutenção ou atua como atendimento de complementação do SUS, que a gente também tem, são assegurados à pessoa com deficiência os mesmos atendimentos do SUS. Então, equipe multidisciplinar, atendimento domiciliar. É claro que aqui a gente está pegando os principais, né? Tem mais destaques nessa condição de saúde, mas esses são os pontos principais. E você falou, na verdade, também, citou rapidamente antes da questão do transporte público, trazendo até situações da nossa cidade. Então, vamos deixar bem claro quais são os direitos das pessoas com deficiência quando a gente fala do transporte público. Certo. O transporte público, a gente pode falar da reserva de vagas para pessoa com deficiência, né? Isso em estacionamentos públicos e privados, tem que ter uma cota parte reservada para elas e sempre próximo ao acesso, né, das lojas onde tem o acesso de pedestres. E quando a gente fala do transporte coletivo em si, a pessoa com deficiência, ela tem direito a esse transporte gratuito, inclusive o seu acompanhante, mas o seu acompanhante, de fato, tem que estar acompanhando a pessoa com deficiência e precisa observar os requisitos de cada órgão municipal. Isso é feito no município, precisa se cadastrar, ter identificação também, né? Mas esses são os principais pontos no transporte público. Quando a gente fala do transporte privado, uma reserva de táxis tem que ser com adaptação para a pessoa com deficiência e também não pode ser cobrado a mais quando o taxista que faz esse serviço atende uma pessoa com deficiência. Ele cobra no preço normal, numa tabela comum. E antes de eu entrar na última área aqui que eu reservei para falar dos direitos dos PCDs, só para a gente entender também, porque até agora a gente falou bastante coisa aqui, empresas privadas, planos de saúde privados, o táxi, por exemplo, que também é um serviço que você paga, eles precisam fazer. E você também já tinha citado a fiscalização. Então, quem que precisa ver se tudo isso está funcionando é o poder público? Isso, quando a gente fala de fiscalização, a gente entende pelo poder público, né, o Estado exercendo seu poder de polícia, então fiscalizar. O problema nosso com relação à fiscalização é a falta de pessoal mesmo, quando a gente trata do poder público, mas o próprio utilizador desse serviço, a própria pessoa com deficiência, quando ela verificar que não está sendo atendido, que o serviço para ela não está sendo prestado de uma forma legal, ela também pode denunciar, inclusive tem o dever, e a sociedade como um todo, fazer denúncia nos órgãos competentes, quando a gente fala de transporte público, por exemplo, né? E denúncia nas empresas privadas, você pode procurar a ouvidoria da empresa, ou você já pode ir direto para os órgãos policiais mesmo, mas a fiscalização tem que ser no geral, né? Todo mundo junto. Isso. E a última área que eu reservei aqui é que às vezes a gente não dá muita importância, né? Que é o acesso à cultura e ao lazer, ao esporte, enfim. As pessoas com deficiência também têm direito a acessar isso que são coisas básicas para a nossa qualidade de vida. Então, tem alguma coisa que facilita e ajuda essas pessoas a terem acesso à cultura, a lazer e a esporte na legislação? Então, falando de cultura, lazer e esporte, a pessoa com deficiência tem direito à meia entrada, quando ela vai ter esse acesso, garantir a acessibilidade das pessoas com deficiência aos locais também, está garantido no Estatuto. Quando a gente fala de esporte, desenvolvimento de atividades artísticas, intelectuais, culturais e esportivas, a própria lei traz o dever do Estado garantir o desenvolvimento dessas atividades da pessoa com deficiência, sempre visando o seu protagonismo. Inclusive, se você está assistindo esse programa pela televisão, a TV Câmara Botucatu conta com o Closed Caption, que é essa legenda aqui, para as pessoas que tiverem deficiência auditiva poder acompanhar. E isso é previsto por legislação. Então, na verdade, essas legislações e esses direitos acabam perpassando toda a nossa rotina. Às vezes a gente não percebe, mas tudo precisa de um pouco de olhar
para adaptar para essas pessoas que, na verdade, nem são tão minoria assim, né? Como eu falei lá no começo, 23% da população. Então, é importante realmente esse olhar de que não estamos tratando de minorias, estamos tratando realmente de direitos de uma parcela muito significativa da população, né? Isso, é bem lembrado, bem observado, essa questão da comunicação também estabelecida em lei, então ela vai estabelecer a comunicação por libras, a comunicação para pessoa com deficiência visual, e isso de fato tem que começar a ser adotado, né? A TV Câmara aqui de Botucatu, ela se destaca nisso, é muito inclusiva, mas a gente ainda tem, por exemplo, a TV comum, ou mesmo os acessos em streaming que não são totalmente acessíveis, né? Precisa fazer configurações e tudo mais. No entanto, deveria já ser uma forma acessível, uma forma comum da gente se comunicar, de passar o entretenimento, né? E a gente pode falar também de alguns benefícios importantes que os PCDs têm direito, como isenção de impostos ou algumas taxas? Isso. Isenção de impostos e taxas, a pessoa com deficiência tem isenção no IPI, na compra para veículo adaptado. Com relação a IPVA, IPVA é um imposto estadual, então precisa verificar em cada estado como é que está o requisito. Aqui em São Paulo, a gente teve uma recente limitação da isenção do IPVA, limitou apenas para portadores com deficiência grave. Então, precisa verificar certinho como é que está em cada estado. Em alguns casos de deficiência grave, vai existir também isenção do imposto de renda para aposentados e pensionistas, mas precisa verificar certinho os requisitos também. E esses são benefícios, existem alguns auxílios também, por exemplo, a aposentadoria, você que trabalha no ramo previdenciário deve atender bastante gente. Existe algum direito, alguma coisa prevista? Certo. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela é um benefício concedido mediante comprovação de que o tempo de atividade laborativa foi prestado na condição de pessoa com deficiência. Então, ela traz uma redução do tempo de contribuição. Porém, essa aposentadoria, a gente vai estabelecer o grau da deficiência, ela pode ser leve, moderada ou grave. Então, para a gente especificar aqui, para uma deficiência grave, a gente vai precisar, se homem, 25 anos de tempo de contribuição, se mulher, 20 anos. Para uma deficiência moderada, 29 anos para o homem, 24 anos para a mulher. E para uma deficiência leve, a gente vai trabalhar com 33 anos para o homem e 28 anos para a mulher. Como é que a gente estabelece o grau dessa deficiência? É sempre por perícia médica. Quando a gente fala do pedido na via administrativa do INSS, é feita uma perícia lá. E quando precisa judicializar esse pedido, também é feita uma perícia aí no âmbito judicial. Esses são os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. E na questão da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, a gente também tem uma pequena redução na idade. A gente vai trabalhar com 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher. Porém, a gente cumpre o requisito mínimo de 15 anos de tempo de contribuição. No entanto, esses 15 anos de tempo de contribuição, eles têm que ser efetivamente trabalhados e comprovados na condição de pessoa com deficiência. Isso é muito importante também. E aquelas pessoas com deficiências realmente gravíssimas que impedem que elas trabalhem, realmente são cuidados totalmente diferentes, às vezes elas precisam de pessoas que estejam voltadas para o cuidado delas quase o tempo todo. Existe algum benefício para essas pessoas e para essas famílias? Sim, sim. As pessoas com deficiência que são impedidas de trabalhar e de contribuir para a Previdência, elas têm direito aos chamados benefícios assistenciais, que a gente chama de LOAS, ou benefício de amparo assistencial. É um benefício que vai analisar a renda per capita da família, analisa também a deficiência da pessoa. É um benefício pago de um salário mínimo, não tem 13º salário. E é um benefício muito importante para essas pessoas. As famílias precisam procurar, né, verificação no INSS e, em caso de negativa da via administrativa, procurar um advogado de confiança, porque tem as suas especificidades também. A gente está quase chegando no final da nossa conversa. A gente falou bastante das legislações que existem, dos direitos que existem, e você citou também a importância da fiscalização, de toda a sociedade estar unida para quando precisar fazer uma denúncia, fazer.
Então, eu queria saber se são tipificados crimes específicos contra pessoas com deficiência, por exemplo, a discriminação, e se isso acontecer, o que se pode fazer? Certo. Sim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência tipificou os crimes no seu artigo 88, né? E em caso de discriminação ou qualquer outro crime praticado, as pessoas podem fazer denúncia, né? No caso de criminalização, procurar a delegacia local, denunciar e, de fato, exercer o seu direito, né? E aí tem toda a tramitação do processo penal, é feita a denúncia, tem um inquérito, aceita, vira processo, e a pessoa que cometeu o crime tem que responder por isso também. Você pode citar algum crime, algum tipo de coisa que acontece só para a gente entender, porque às vezes a gente pensa em coisas grandiosas, horríveis, mas as pequenas coisas do dia a dia também podem tipificar aí, né? Sim, sim, por exemplo, uma discriminação, uma coisa que é boba, por exemplo, uma brincadeira no ambiente de trabalho, uma brincadeira entre amigos, uma pessoa com deficiência se sentiu ofendida, se sentiu vítima, né, dessa situação. É uma situação que a gente acha boba, mas a gente fala de piadinha, sabe, um comentário bem bobinho, isso é considerado discriminação. E a pessoa pode procurar a autoridade competente também. Tá certo. E a gente falou tanto dessas legislações, chegamos um pouco à conclusão que já avançou bastante, mas tem o que avançar ainda, o Brasil está caminhando. Então, na sua opinião, o que falta para garantir ainda mais os direitos plenos das pessoas com deficiência, pensando que quando a gente garante o direito dessas pessoas, a gente garante cidadania, garante que elas vão exercer realmente a cidadania plena delas. Então, o que ainda falta? Quais são as lutas mais importantes, mais atuais que estão acontecendo hoje? E como essas pessoas podem ser ouvidas para a gente entender essas lutas e fazer parte delas também? Certo. É como você falou, Carolina, no começo, já não é uma minoria da população, né? É quase 23% da nossa população. O que eu mais escuto no dia a dia é a falta de preparo dos agentes, isso tanto do sistema público quanto do sistema privado. Então, quando a gente fala em falta de preparo, falta de comunicação, por exemplo, comunicação por libras. Eu acho que o que mais eles reclamam é dessa falta de preparo no atendimento. Eu acho que a gente tem que investir tanto no sistema público quanto no sistema privado em curso de capacitação para o seu funcionário poder atender a pessoa com deficiência de forma plena, né, de uma forma satisfatória. A questão da fiscalização é muito importante e eu acho que, mais que isso, mudar a educação, o pensamento, a cultura do brasileiro como um todo, porque, por exemplo, uma coisa boba que acontece e é muito corriqueiro, tem vagas reservadas para pessoa com deficiência e, de repente, por conta da correria, porque não achou outra vaga, uma pessoa que não precisa dessa vaga estaciona. Mas ela não tem a punição, porque muitas vezes acontece, ela vai embora e ela não é nem multada. Então, acho que, além de fiscalizar, além de capacitar para melhor atendimento, a gente precisa fazer a punição chegar de forma rápida e efetiva, porque são as pequenas coisas que a gente vai modificar o dia a dia das pessoas com deficiência. E aí, como eu falei, a gente caminha a passos curtos, mas a gente segue caminhando. E eu acho muito importante que a própria pessoa com deficiência, além de fiscalizar, também cobre as autoridades quando não tiver seus direitos garantidos. E mais importante disso tudo é que o poder público e as empresas privadas precisam entender que, melhor do que ninguém, as pessoas com deficiência vão saber falar o que para elas precisa ser melhorado. Então, dar voz para elas, colocar elas também nas resoluções, nas reuniões. Eu acho que isso é o mais importante para nós, para caminhar, né, numa sociedade que seria ideal. E trazer sempre essas pessoas com deficiência para a inclusão, para uma vida digna e melhorar a qualidade de vida delas no âmbito social, com toda certeza. Com certeza, dando voz um pouco a essas pessoas, falando dos direitos das pessoas com deficiência aqui na TV Câmara Botucatu. Muito obrigada, Bárbara, por todos esses esclarecimentos. Espero que tenham sido úteis para quem está nos assistindo.
Esse foi o Conexão OAB falando das pessoas com deficiência, dos direitos delas. Que outros temas você gostaria de ver por aqui no nosso Conexão OAB? Fale com a gente nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp, acompanhe a TV Câmara Botucatu para a gente ir conversando. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.